continuando a cobertura do SET Expo 2019, recebo agora o professor Francisco Belda, jornalista e professor da Unesp de Bauru. Ele participou do painel acadêmico do SET Expo, no qual ele falou sobre credibilidade no jornalismo. Professor, muito obrigado pela sua presença. O senhor elencou uma série de fatores durante a sua palestra que dificultam essa chegada numa credibilidade por parte dos jornalistas. Gostaria que você falasse qual você considera o principal aspecto que deve ser combatido imediatamente nesse cenário político e muito polarizado que temos hoje? São muitos os aspectos, os fenômenos de comunicação contemporâneos, eles trazem uma dimensão bastante complicada, não só na produção, mas também no consumo da informação. Muitas vezes a informação jornalística, a notícia, que é apurada com critérios de checagem, reportagem, entre outros, ela se confunde com uma série de fenômenos pseudonoticiosos, fenômenos de desinformação que acabam confundindo o público leitor. Eu diria que o mais importante é investir em iniciativas de checagem, de verificação do conteúdo, também de educação para as mídias. As novas gerações precisam entender o que distingue uma informação confiável de outras que são enganosas, mas que muitas vezes usam a linguagem e o formato das notícias para confundir. E, por fim, iniciativas em prol da credibilidade do jornalismo. Nesse sentido, nós trouxemos ao Brasil um projeto chamado Credibilidade e que propõe a adoção de um sistema de indicadores, que são melhores práticas da prática jornalística, que são também atributos de identificação de autoria das reportagens, notícias e outros conteúdos, também a caracterização dos métodos de produção, as citações, as referências, a apuração local, a diversidade de vozes, tudo isso que constitui um jornalismo de credibilidade e de qualidade, capaz de informar as pessoas. Professor, então gostaria que o senhor falasse agora o que o estudante de jornalismo, o que o profissional recém-formado deve ter ou deve procurar para se tornar um profissional de credibilidade e de relevância para a população. Acima de tudo, o profissionalismo. O que distingue um trabalho de jornalismo técnico qualificado é o compromisso ético, a responsabilidade social e o domínio de uma série de ferramentas, formatos e linguagens que faz com que o trabalho do jornalista se distinga do trabalho que o público acaba fazendo de modo espontâneo ao também participar como produtor de conteúdo através das suas redes sociais, produzindo conteúdo que muitas vezes acaba concorrendo pela atenção dos telespectadores, dos ouvintes e dos leitores. Nesse sentido, eu acredito que a formação profissional, o domínio das técnicas, o compromisso com a informação de interesse público é sempre o farol, o norte que o profissional deve perseguir. Professor, para encerrar a entrevista, como é participar de um painel voltado para conteúdo jornalístico e um congresso de tecnologia, de audiovisual, geralmente voltado para quem ajuda a mandar esse conteúdo para as pessoas? É de uma importância fundamental. As fronteiras entre a tecnologia, o conteúdo, a plataforma, a linguagem, elas vêm se hibridizando, se mesclando cada vez mais, de modo que as tecnologias influenciam e muitas vezes determinam o tipo de formato, o tipo de linguagem a partir das características técnicas que inspiram e viabilizam o trânsito da informação. E igualmente também a criatividade dos profissionais de comunicação também aponta caminhos para o desenvolvimento de novas tecnologias a partir de linguagens de programação, a partir do uso do audiovisual, da multimedialidade, entre outros recursos interativos que fazem com que a prática se renove constantemente. Dessa forma, o diálogo da indústria com a academia e de ambos os setores também com os seus públicos, ele nutre e retroalimenta a capacidade de produzir conteúdo cada vez mais condizente com os interesses dos públicos. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, foi uma honra poder entrevistá-lo. Continue acompanhando a cobertura do SET Expo nas nossas redes sociais e no site setexpo.com.br.